Olá, estamos aqui na Comunhão Espírita de Brasília, na 6ª Mostra de Arte e Cultura Espírita, o maior evento dessa casa. E hoje fomos brindados com a presença do nosso querido palestrante Saulo Gouveia, que é vice-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, não é isso? E ele conversou, desde ontem ele está conversando com a gente sobre depressão, suicídio, fobia, pânico, salão lotado, e a gente aproveitou para uma entrevista no Comunhão Entrevista. Saulo, como podem surgir os medos patológicos nos indivíduos? É quando nós nos distanciamos da nossa essência, que é a nossa dever de cumprir a nossa vontade em sintonia com a vontade de Deus. Traduzindo uma linguagem bem aplicativa, é quando nós buscamos desenvolver as virtudes no coração, cumprindo as leis amorosas de Deus. Uhum. E o que podemos fazer de modo prático para conseguir a plenitude emocional e existencial? Porque não é fácil, né? É trabalhoso, porém, se nós fizermos os esforços, colocar a nossa vontade com vigor e com persistência, escolhendo novas formas de agir, certamente conseguiremos novos comportamentos. Então, é muito importante o vigiar e orar que Jesus nos convidou, no perceber como estamos, para assim reconhecermos os pontos que merecem ser trabalhados. É muito importante não fugirmos dos sinais que o nosso corpo, que as nossas emoções, que o nosso psicológico nos apresenta. Poderíamos dizer que a atenção ao que a nossa consciência convida e percepção da inquietude íntima, muito mais íntima do que as inquietudes com as questões externas. A atenção à consciência se consegue com silêncio íntimo, com quietude interior. Nós não temos como determinar ordens para a nossa consciência. Não tem como dizer agora a minha consciência vai me obedecer. Não é assim. Agora eu vou fazer meditação. Eu vou para um quarto, ponho uma música instrumental e aviso as crianças, a família, fecho a porta, deito na cama, mas a mente continua conversando, como se estivesse cheio de gente, né? Fica aquele zum, zum, zum e tal, mas aquele negócio, não sei o quê, e fica pensando nas coisas. Não funciona assim. É necessário começar um hábito de disciplina meditativa, um exercício de voltar para dentro de si mesma e, aos poucos, ir tendo esses momentos de silêncio íntimo. É no silêncio que a consciência se manifesta. Observe, por exemplo, às vezes, numa viagem de férias, está na praia, andando sem compromisso nenhum, começa a vir ideias. Puxa, que coisa bacana. Às vezes a gente está na nossa cidade, vem uma ideia, uma intuição, vou mudar para Brasília, não é verdade? É. Então são as intuições que vêm a partir da consciência. Quando abrimos os nossos corações com fé e confiança. Entendi. Me diga uma coisa, em relação à crise de ansiedade, né, pânico, que são esses males que está pegando hoje em dia todas as idades, e não existia isso um nível tão alto no passado. Como é o start? Quando você percebe que tem que pedir ajuda? Bom, os sinais eles são diários, sempre. Ele vem para uma situação física, ele vem para uma situação emocional. Porém, a ajuda nem sempre deve vir só quando eu estou numa situação muito grave. É muito melhor quando eu percebo que não estou em harmonia, quando eu percebo inquietude, quando eu percebo que coisas que de repente não me deixavam com medo, está me trazendo um medo, às vezes, de coisas que não existem. A maioria dos nossos medos são sobre coisas que não vão acontecer. De cada 100 coisas que a gente pensa que vai acontecer, 99 não acontece. Então, é hora da gente buscar o centro espírita, o atendimento fraterno, as leituras edificantes,
reduzir as distrações desnecessárias e ter hábitos que estejam nessa sintonia com a nossa essência. Ou seja, músicas que elevam a alma, leituras que edificam o pensamento e o sentimento, convivência familiar, desligar o celular, fazer acordos familiares. Uma ideia que a gente sempre dá e que funciona em muitos lares é a semanada. Sabe como que é a semanada? Não. Essa não é uma ideia que está nos livros espíritas, tá? Mas funciona porque está em sintonia com o convite da doutrina. A cada 2 meses, isso é um acordo familiar, dá trabalho para poder fazer o acordo, mas quando a gente consegue, funciona. A cada 2 meses, 1 semana sem tecnologia. Nossa! Significa que não é 0 de tecnologia, é 0 de tecnologia ativa para distrações. Ou seja, só vou acessar o celular para responder uma questão, Sim. Só vou acessar alguma coisa que eu necessite. Porém, a televisão, os jogos, tudo desligado. Vou acessar o celular, não é para rede social, não é para o Instagram, para nada. Só para alguma necessidade básica, porque hoje há uma necessidade básica, responder um e-mail e tal. O que acontece? No primeiro dia, gente, mas fica uma coisa, um incômodo, sabe assim, mas ali no segundo dia as crianças, pode ser criança até com mais idade, com 20 anos, não importa, para a gente crianças é sempre nossas crianças. Elas vêm para o colo, elas abraçam, começam os diálogos. Olha, no terceiro dia, o quarto, está aquela quietude. Então, nós, em essência, somos quietudes. Quando nós nos oferecemos isso, nós entramos em sintonia com o que nós somos. Funciona muito bem. Recentemente eu vi uma reportagem, não me lembro a origem dela, mas foi agora, essa semana, dizendo que eles levaram uma orquestra sinfônica para uma praça. Começaram a tocar. As pessoas acharam aquilo esquisito, uns começaram a reclamar, mas de repente começaram a quietar. Foi depois de 20 minutos, meia hora, e foi juntando gente, todo mundo quieto, assim. Passado um tempo, já tinha gente chorando, emocionada. É a nossa essência. É daí que nós viemos, é daí que nós vamos. É para aí que nós vamos. Então, nós temos essa energia. A música estridente, essas pauleiras, isso é uma distorção de desequilíbrio. Então, quanto mais isso está campeando os hábitos da sociedade, mais o medo, as fobias e os pânicos. Ou seja, esses males têm origem porque você se conecta nas coisas externas. Isso. E desconecta do que somos. Prepara uma convivência, um churrasquinho com a família. Não tem nada de errado. Mas só que põe aquela música estridente, fica aquela coisa, você não convive. Você não olha nos olhos, não há um diálogo, sabe, de convivência mesmo. A gente conhece tantos casos de pessoas que às vezes o filho está no maior sofrimento, não percebe. Mas não percebe. Né? Nós conhecemos um caso na nossa cidade de que o menino estava sendo estrupado tem 2 anos, e tinha 2 anos, na verdade, ele com 11 anos, e o pai não sabia. Ora, qualquer pai, se tiver momento de intimidade, vai perceber. Mas o momento de intimidade não é sentar vendo jornal, ou conversar ali, levar para a escola, não é isso. Porque o estuprador, ele coloca medo na criança. Né? Se você falar, você vai morrer, seu pai vai morrer. Então, mas a convivência, aquela coisa antiga de varanda, de alpendre, né? Uhum. Daqueles espaços de ver o luar, a gente via o Cruzeiro do Sul, né? Via a Estrela d'Alva. Então, isso nos alimentava. E hoje, quem é que faz isso? Pois é. Quem é que sabe o que é o Cruzeiro do Sul no céu? E as Três Marias, sabe? E as Três Marias, né? Então, voltar à nossa origem. Não é renegar a tecnologia. A tecnologia, ela é muito ágil. A tecnologia encurta distâncias. A tecnologia é um instrumento para sobrar tempo. Veja só, nossos avós. Lavadeira, cozinhar,
tudo era muito trabalhoso, não tinha os equipamentos que tem hoje. Tudo passava o dia para manutenção física. Hoje não. A manutenção física é 10% do tempo. O restante é quase tudo automatizado. Então a tecnologia veio para sobrar tempo. Está sobrando? Não. Isso é um sinal. Está escravizando. Está escravizando. Isso é um sinal, não é? O smartphone, nossa, que tecnologia maravilhosa. Não é? A gente se conecta, conversa, familiar longe. Você vai para um Facebook, você vê. Esses dias nós vimos o aniversário de 80 anos de um tio nosso que morava em outra cidade. É maravilhoso. Agora eu ficar toda hora vendo a vida de pessoas que não tem nada a ver com... né? Então fica uma situação realmente aí. Nós nos distanciamos da nossa essência e aí não tem dinheiro, não tem patrimônio, não tem estrutura familiar que me dá segurança. Porque eu estou conectado numa coisa fora. E a segurança é a minha essência em conexão com a minha raiz, com a minha origem. Aonde é a minha origem? É Deus, é o Criador. Então veja, os centros de forças que nós temos no corpo, questão 146 de O Livro dos Espíritos, que a gente conhece mais comumente de chakras, são centros de forças. André Luiz fala disso, Manuel Filomeno Miranda, Joana de Anjos. Esse centro de força, esses chakras, eles fazem uma conexão alinhada. Nós desalinhamos tudo. Por exemplo, o primeiro chakra está ligado à nossa origem. É o chakra da fé, da convicção. Como nós deturpamos os nossos hábitos e nos desfocamos da origem, lá no chakra da fé tem o quê? Uma desconfiança, o medo patológico, fobia. Então é um processo psicológico, físico, orgânico, perispiritual. Não há nada fora das leis divinas. É consequência. Se eu me afasto das leis, consequência. Se eu me aproximo em cumprir as leis, eu me conecto com a minha origem. Entendi. Nossa. E me diga uma coisa. O que o indivíduo pode fazer na seara espiritual e mental para tratar esses medos? Assim, você já falou, né? É o autoconhecimento. Mas, assim, aquela questão que você falou na palestra de se observar, aquilo ali ajuda, né? Sim. O que é a autoobservação? É o início de qualquer processo de se perceber para reconhecer os pontos que necessitam serem trabalhados. Pois se eu não reconheço, como que eu vou tratar de algo que eu não reconheço que exista? Mas para reconhecer eu preciso perceber. Para perceber eu preciso observar. A autoobservação para percepção, para o tratamento, a tratativa. A partir do momento que eu reconheço, porque não adianta eu ver algo e dizer, não, isso aí não é nada, não, isso aí vai passar um medicamento aqui, eu vou no médico, ele resolve, vou na farmácia, não tem como terceirizar. É a minha vida. É o auto-amor. Se amar é dedicar tempo para si. Até para amar um filho, até para amar a pessoa que eu mais amo. Quem é que eu mais amo? Pensa em quem você mais ama. Para desfrutar desse amor, você precisa estar bem consigo. Imagina, eu amo meu filho, minha filha, e eu chego em casa todo distorcido, todo machucado, desarticulado emocionalmente, não vou desfrutar. Até para amar quem eu mais amo, eu preciso de alto amor. Exatamente. Por isso Jesus convidou a amar ao próximo como a si mesmo. Não é amar a si mesmo como eu amo primeiro o outro. E veja que é um processo contínuo. Eu não consigo me amar se eu não tiver relações. Porque as relações sociais, familiares, é que são referências para eu me conhecer. Eu, isolado numa ilha, não me reconheço. O perceber para reconhecer não funciona. Eu não tenho, numa ilha, o máximo que eu vou ter é fome, né? De correr atrás de uma comida, alguma coisa. Mas eu não vou ter ninguém para falar, falou mal de mim, né? Não sei o que, não tem essas coisas. Agora aqui a vida é rica. Veja, alguém fala mal de mim não é contra mim.
A gente tem uma ideia de que a vida às vezes fica contra a gente. Uma situação aqui, uma situação ali, porque o outro, fulano. Não, isso tudo não é contra a gente. Isso é a nosso favor. São experiências apenas. Se alguém falou mal, eu observo, puxa, me incomodou. Percebi. O que isso significa? Eu vou trabalhar para que eu não me incomode com aquilo que eu não tenho como controlar. Existem 3 coisas que a gente não consegue controlar: o tempo, as circunstâncias e a opinião dos outros. Exatamente. Né? Uma vez estávamos numa palestra, alguém falou assim, e tem uma quarta. Eu falei, qual que é? A minha esposa, eu não consigo controlar ela. Eu falei, lógico, a opinião dos outros, não do outro ser. Então, o tempo não pertence a gente. A gente tem uma ideia que o tempo é nosso. Olha, eu dediquei o meu tempo para o centro espírita. Auto-engano. Se o tempo fosse seu, você tinha controle sobre ele. Chegava domingo, você dava uma paradinha no tempo, assim, uns 2, 3 dias. Não é verdade? Exatamente. Se o tempo fosse nosso, a gente acelerava quando tivesse um episódio doloroso, você dava uma acelerada. Tem um filme que chama Clique, né? Que tinha um controle remoto, que ia passar por uma dor, ele acelerava. Mas aí você acelera, você não vive a experiência. As consequências são terríveis. Então nós não temos como parar o tempo, acelerar o tempo, colocar o tempo mais lento. Isso pertence a quem? A Deus. Então o tempo é de Deus. Ele é um empréstimo. O uso do tempo aí é nosso. Tanto para ocuparmos-nos com aquilo que nos enriquece e também para evitar as distrações desnecessárias. Que não é você chegar em casa e ver uma Netflix. Às vezes é uma distração necessária. Você está estressado, cansado. Ou fazer uma leitura edificante, né? Pode ser, o Netflix pode ser, mas hoje a dificuldade que tem é escolher um filme que te abasteça. Mas o Kardec já está sendo como um dos mais populares. Kardec, sim, abastece, mas você vai assistir todo dia Kardec? Não, né? Tem que ser filmes que... Então é muito complexo, é preciso buscar. Existem filmes que a gente chora, a gente se emociona. Agora, existe filme que prega a discussão. Quem de nós consegue colocar o pé na areia movediça sem se afundar? Colocar o pé na lama sem se sujar? Nós não somos espíritos superiores. Então, se permitir mentalmente colocarmos-nos em situações que estimule o sensualismo, que estimule a ojeriza, né, a violência, é se colocar na situação de vulnerabilidade. As consequências vêm. Aí eu vou pôr culpa em Deus, na vida? Não. Eu devo observar-me e fazer as escolhas conscienciais. Não é se alienar no mundo atual. É não ser escravo do mundo. Exatamente. Né? É se libertar dessas necessidades que são apenas desejos, fugas. Né? A pessoa entra no elevador, rede social. Sai do elevador, rede social. Vai. Como, gente? Eu sei que é trabalhoso isso. É trabalhoso. Qualquer um de nós tem essa tendência, tá buscando alguma coisa fora, mas isso é uma fuga do dentro. Né? É uma fuga da nossa situação. O brasileiro é o que mais usa o WhatsApp no mundo, né? Você sabe, né? O WhatsApp, nossa, mudou nossa vida. Mas nós sabemos usá-lo? Né? Nós publicamos no WhatsApp só coisas valorosas? A gente recebe só coisas valorosas? De jeito nenhum. Então, dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Esforços insignificantes. Quão pouco entre vós fazem esforços. Tem algum e-mail, um site lá da instituição para o pessoal que assistir nossa palestra entrar em contato? Sim. É www.feente, que é Federação Espírita do Estado de Mato Grosso.org.br. Vai aparecer aqui no rodapé. Acesse o site da federação e se quiser falar com o Saulo, tem algum e-mail? Lá tem um Fale Conosco? Tem viceadministrativo@feente.org.br. Ou lá no site pode, né? Muito obrigada pela sua participação, que você venha logo aqui na comunhão
E muito obrigada a você que nos assiste. Dê o like, compartilhe, se inscreva no canal. E até a próxima.